Fala pessoal, tudo bem? Estamos de volta para mais dicas do Cartola, penúltima rodada desse ano que parecia que não ia ter fim, mas pelo jeito vai ter fim sim. Vamos finalizar o ano fazendo uma ótima pontuação. Depois que acabarem essas rodadas do Cartola, a gente vai trazer mais conteúdos no canal, sobre futebol, até sobre Cartola também, nos preparativos para o ano que vem. Então, fica acompanhando a gente que o futebol brasileiro vai ser coberto da melhor maneira possível aqui no Futologia. Já se inscreve no canal, deixa like no vídeo, como sempre, que ajuda muito para a gente continuar trazendo esse tipo de conteúdo para vocês. Bora lá para as dicas? Bom pessoal, como vocês podem ver aqui na tela, fizemos 53 pontos na última rodada, não foi a pontuação boa novamente, a gente perdeu muito gás no Cartola nessas últimas rodadas. Só para vocês terem uma noção, nosso patrimônio era de 170 cartoletas quase, abaixou para menos de 160, esse finzinho de ano no Cartola não foi nada legal pra gente, principalmente eu acho que porque, analisando só estatisticamente, esse fim de ano é muito complicado, porque alguns times não têm as mesmas motivações do que outros no campeonato, alguns times já abandonaram praticamente o Brasileirão, alguns times já estão rebaixados também, que são o caso do Botafogo e do Coritiba, então a gente não pode analisar só estatisticamente. Eu percebendo isso agora, a gente vai tentar fazer um time um pouquinho diferente para essa rodada, para ver se a gente consegue recuperar as posições que a gente perdeu, principalmente nas últimas duas rodadas. Começando aqui do nosso goleiro, pessoal, a dica segura dessa rodada pra gente vai ser o Thiago Volpi do São Paulo, que vai encarar o Botafogo, que já tá rebaixado, e apesar de rebaixado, é um time que cria bastante chance e não faz muito gol. Jogando no Newton Santos, são muitos goleiros que já mitaram jogando contra o Botafogo, quando o Botafogo é o mandante da partida. Recentemente teve o Jean do Atlético Goianiense, que fez uma ótima partida jogando lá no Newton Santos, e mesmo tomando gol, ele conseguiu fazer uma ótima pontuação naquela partida. Por isso, eu acho que o Volpi é uma ótima opção para essa rodada, apesar de não ter conseguido somar tantas DDs nos últimos jogos. Aliás, DD 1,5 mais ou menos de média é o que ele tem conseguido fazer. O São Paulo não tem segurado muito o SG, mas acho que esse é um jogo sim para o São Paulo conseguir segurar o SG. Tem um retrospecto muito favorável jogando contra o Botafogo lá, por isso a gente vai aqui com o nosso goleiro que vai ser o Volpi. Outra opção legal para o gol também é o Felipe Alves do Fortaleza. O Mamãe Falei, né, que o pessoal brinca, é a cara dele, mas o Felipe Alves é um cara que nos últimos jogos não tem conseguido DD, menos ainda do que o Volpi, muito menos. Nos últimos 3 jogos em casa ele não conseguiu nenhuma DD. Só que o Bahia é um time que imita goleiro jogando fora de casa sempre. A questão é que o Bahia tem pretensão no campeonato, ainda tem de escapar do rebaixamento. O Botafogo já está rebaixado. Por isso eu acho que o Volpi talvez seja uma opção ainda mais segura do que o Felipe Alves para essa rodada. Nas laterais, pessoal, eu não vi muito, na zaga na verdade, não vi muito times com chances muito claras de SG. Muito pelo contexto, né? Por ser um fim de campeonato, time sem muita pretensão no campeonato. Eu acho que o Palmeiras seria um time muito bom para SG nessa rodada, mas é complicado analisar o Palmeiras porque ele vai jogar aqui na sexta, um clássico contra o São Paulo, e esse jogo contra o Atlético Goianiense vai ser na segunda-feira. Então o time tá numa maratona de jogos, o time tá muito cansado, o Abel tem poupado vários titulares em várias partidas, e acho que o Palmeiras pode vir com um time misto contra o Atlético Goianiense. Mas, mesmo assim, acho que é um time com boa chance de SG, e se confirmado o time titular, pode ser uma boa opção para vocês. Vamos começar então nosso lateral com o Vinha, que é um lateral com uma média muito alta dentro de casa, então se ele joga, acho que é unanimidade para essa rodada, por uma questão de desarmes, por ser um bom jogador para o Cartola, e também tem grande chance de SG. Completando nosso lateral, a gente vai com o Fagner, aqui do Corinthians, jogando contra o Vasco, que é ex-time dele, né, lei do ex, se destacou bastante no Vasco, pode segurar o SG contra um time que está tentando escapar do rebaixamento, mas não está bem, né, realmente não está bem, parece que não está reagindo no campeonato, enquanto o Corinthians, diferente do Palmeiras, ainda tem objetivo no campeonato. O Corinthians ainda tenta se classificar para a Libertadores, beliscar essa última vaguinha, por isso deve ir com força máxima aqui nessa partida contra o Vasco, e a gente vai então com o Fagner. Na zaga, pessoal, vamos com um nome aqui que não está sendo muito falado, é o Luan Pérez do Santos, ele joga contra o Fluminense, é um time que não tem cedido o SG jogando fora de casa, mas a gente tem que analisar como é que esse contexto do Fluminense não está cedendo o SG. Não é um time que cria muito, é um time que tem conseguido fazer gol em quase todas as oportunidades que chega, é um time que se aproveita muito de bola parada, o Fluminense, fez 40% de seus gols do campeonato em jogadas de bola parada, e o Santos é um time que melhorou defensivamente, surpreendentemente com a saída do Veríssimo. Mas o Luan Pérez é um zagueiro que nos últimos jogos ele tem se destacado muito na subida para o ataque. Ele faz muitas arrancadas, né? Pega a bola na defesa, vai conduzindo para o campo de ataque, tem finalizado bastante no gol e tem sido um zagueiro que tem pontuado bem, mesmo sem SG, nas últimas rodadas.
Isso é muito bom para zagueiro porque o SG está muito irregular e muito improvável de vários times nessa rodada. Então, mesmo se o Santos não conseguir o SG, o Luan Pérez é uma ótima opção também. E para fechar aqui nossa dupla de zaga, eu pensei em 2 nomes do Palmeiras. Primeiro o Felipe Melo, que eu não gosto do Felipe Melo, nunca escondi de ninguém, não tenho muito carinho por esse rapaz. Mas o Felipe Melo é um cara que joga de volante, né? Ele tá como zagueiro no Cartola, mas joga de volante. Eu sempre gosto de escalar zagueiros que jogam em outras posições por terem mais chance de desarme. Mas nesse caso, analisando as estatísticas do Atlético Goianiense, o Atlético Goianiense é um time que cede em média 2 desarmes por jogo para zagueiro e 1,12 para meio campista, né? Dentro disso, volante também. Por isso, em vez do Felipe Melo, a gente vai aqui com o Gustavo Gomes, que talvez seja até uma opção mais segura por não ter toda aquela chance de tomar cartão como o Felipe. No meio de campo, pessoal, 2 nomes eu vejo como unanimidade. Primeiro é o Vina, de contrato renovado com o Ceará, principal destaque aí do Vozão no ano. A questão é que o Ceará não tem mais pretensão no campeonato, então pode ser que tire um pouquinho o pé, pode ser que o Vina não consiga atuar na maior intensidade dele nessa partida. Só que o Ceará é um dos melhores visitantes do campeonato, encara o Coritiba que também já está rebaixado e por isso não dá para deixar o Vina de fora dessa rodada. É o jogador mais escalado do Cartola na rodada também, então a gente vai aqui com ele. E o outro que eu considero unanimidade é o Rafael Veiga do Palmeiras, se realmente tiver confirmado que vai ser titular nessa partida, pode meter um golzinho aí, um meia que pisa muito na área. E para completar nosso meio, fiquei em dúvida entre principalmente o Jean-Pierre do Grêmio, acho um confronto favorável para ele que também historicamente já marca gol no Atlético Paranaense, mas preferi terminar aqui nosso meio de campo com uma aposta, mais uma lei do ex, nosso time tá cheio de lei do ex nessa rodada, e é o Matheus Vital do Corinthians, ele jogando contra o Vasco, já meteu gol no Vasco, o time que formou ele é da categoria de base do Vasco, e acredito que pode ser uma boa opção para essa rodada, se aproveitando de uma defesa fraca do Vasco, de uma campanha muito ruim como visitante, e de um Corinthians que finaliza bastante no gol, e finaliza bastante no gol pelo Matheus Vital. Um ponto que é negativo do Vital é que ele geralmente é substituído muito cedo na partida, diferente do Jean-Pierre. Jean-Pierre costuma ter mais minutos em campo do que o Vital. Vital, se o Corinthians não está jogando bem, geralmente no intervalo ou no começo do segundo tempo, ele já está sendo substituído. No ataque, a gente já vai um pouco mais com o padrão. Como eu achei muito difícil escalar atacante para essa rodada, a gente resolveu ir com os 3 com a melhor média, até porque acho que são realmente as 3 melhores opções: Marinho, Claudinho e Luciano. Vejo o Marinho e o Luciano com muita unanimidade para essa rodada, confronto extremamente favorável para os dois. Luciano jogando contra o Botafogo rebaixado, e o Marinho que dentro de casa, eu acho que a menor pontuação dele foi algo tipo 5 pontos, 6 pontos. Muito absurdo o Marinho em casa, não dá para deixar ele de fora. Se fosse para tirar um desses 3, talvez o Claudinho do Bragantino jogando contra o Goiás, que quer escapar do rebaixamento, mas mesmo assim o Goiás é um time que não tem uma defesa tão boa. Claudinho, apesar de jogar muito melhor em casa do que fora, é um dos artilheiros do campeonato e com certeza você tem que considerar o Claudinho para essa rodada, por pontuar bem também, mesmo se não marcar gols, mesmo se não der assistência. Por isso a gente vai com esses 3 aqui no nosso ataque. Para comandar o nosso time, a gente vai com o Abel Ferreira do Palmeiras, grande chance de SG aqui contra o Atlético Goianiense. E é isso. Palmeiras, se for com o time titular, pode ganhar bem. Por isso a gente vai aqui com o Abel Ferreira aqui no comando do nosso time. Para capitão, a gente vai com o Marinho. Não vou fazer suspense, a gente vai realmente com o Marinho. Mas não vou falar para vocês que foi uma decisão fácil. Eu acho que o Luciano é uma ótima opção para capitão nessa rodada. Por quê? O Marinho ele tá voltando de lesão agora há pouco, né? Faz 2 jogos que ele voltou de lesão e ele não voltou exatamente jogando como ele costumava jogar. Ele marcou gol num jogo e deu assistência no outro. Então até parece que eu tô criticando por nada. Mas é que é o Marinho, né? O Marinho fez uma temporada de outro mundo e parece que ele não tá no mesmo nível técnico de antes dessa lesão. Principalmente também fim de temporada, o cara com certeza tá cansado, cansaço muscular, a perna pesa, ele saiu com cãibra no último jogo contra o Corinthians, então talvez o Luciano seja até uma opção melhor do que o Marinho. Mas a gente não pode deixar o Marinho de fora por tudo que ele fez durante todo o campeonato e por tudo que ele fez principalmente jogando dentro de casa. Sofrendo falta a rodo, batendo no gol pra caramba, desarmando também. Então por isso é que o nosso capitão vai ser mesmo o Marinho para essa rodada mais uma vez. Bom galera, essas foram as dicas de hoje. A gente tá chegando no fim desse ano do Cartola. Como eu falei, já deixa o like aqui embaixo se você gostou desse vídeo. Continua acompanhando aqui os vídeos do Fotologia, que a gente sempre tenta trazer as melhores dicas antes de cada rodada do Cartola para vocês. Comenta aqui embaixo também nessa seção dos comentários como é que tá o seu time. Pode dar qualquer sugestão pra gente estar sempre melhorando os nossos vídeos e trazendo conteúdo ainda melhor para vocês. Fechou? Vou ficando por aqui, aquele abraço e até o próximo vídeo.